dentro das nossas equipes também tem pessoas de diversas origens, de diversas capacidades, né? E como é que você identifica isso e tenta equilibrar ali as diferenças? Eu acredito muito no respeito ao ser humano, assim. Eu acho que a gente tem que entender as pessoas e não é porque a pessoa não tá performando naquilo que ela não tenha valor. Certo. Então, eu já tive situações na minha equipe de que a pessoa era boa, era uma pessoa muito inteligente, mas ela não era boa com aquilo que ela estava fazendo. E eu falei assim, poxa, mas eu vejo valor nessa pessoa, ela só não tá conseguindo desempenhar essa atividade. E aí eu tive, acho que a visão de olhar as outras vagas que estavam abertas na empresa e realocar essa pessoa para outro lugar, e ela se deu super bem. Boa. Então, assim, todo mundo tem o seu talento, e isso eu tenho certeza. Só que nem todos os talentos são iguais, graças a Deus. Porque a gente precisa de pessoas diferentes. Sim, pessoas únicas mesmo. E eu acredito muito na diversidade. E eu acredito muito que a diversidade, ela faz a gente crescer. Eu sempre brinco com o meu time. Eu não preciso que vocês me digam porque eu tô certa. Porque eu tô certa, eu acho que eu já sei. Eu preciso que vocês me digam porque eu estou errada. E assim, é sempre um ambiente muito de colaborativo, onde as pessoas podem falar, onde as pessoas podem apontar, e tá tudo bem. A gente seja teimoso com a meta, mas seja flexível com o plano. Legal. Então, se a gente chegar onde a gente quer chegar nessa construção coletiva, pra mim funciona. Boa. Então, eu acho que eu tenho muito essa questão de quem é bom com o quê, como eu consigo desenvolver aquilo que é melhor da pessoa, e como eu consigo ajudar a minimizar aquilo que ela precisa melhorar. Porque eu acredito muito mais sobre exaltar o que é positivo e controlar o que é difícil, do que focar em resolver só aquilo que tá ruim. Eu acho que quando a gente usa aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem para brilhar, as coisas vêm mais fácil. E sempre com muito trabalho e muito esforço, né? Então, assim, sem dúvida. Tem que arregaçar a manga, acordar cedo, dormir tarde. Tem que, de fato, ir atrás da meta, né? E tem que ir atrás da meta. O plano é flexível, mas a meta, ela é fixa. Legal. E esse comportamento que você disse que adquiriu com a Patrícia, né? De estar numa reunião, estar num board e estar preparado para possíveis respostas de possíveis perguntas, né? E isso é como um jogo de xadrez que você tá tendo ali, é isso? Eu acho que sim. É justamente até voltando no livro do Fernando, né? É antecipar o outro, né? E às vezes você precisa antecipar o outro porque uma empresa, ela é feita de pessoas com visões diferentes, e que a gente precisa fazer com que todo mundo concordem no plano que a gente tem que seguir e seguir aquele plano. Então, como é que eu consigo já levar o dado preparado, já com as perguntas respondidas, para que nossos outros colaboradores, nossos outros parceiros, eles comprem essa ideia. Não adianta eu ter a melhor ideia do mundo se as pessoas não veem valor naquela ideia. Então, eu acho que é muito sobre esse jogo de xadrez. E às vezes eu estava até conversando com o Fernando, que ele é nosso CTO lá no banco. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, eu gosto muito de conversar com ele. E a gente estava falando sobre uma palestra que ele fez sobre como identificar más decisões. E aquilo, eu fiquei pensando muito naquilo, né? Porque eu pensei, isso é relevante em todos os níveis hierárquicos. Total. Porque o meu time precisa falar pra mim que eu tô tomando uma decisão ruim. Eu preciso dizer pro CE que eles estão tomando uma decisão ruim. E o CE precisa ver se algum dos seus colegas estão tomando uma decisão ruim. E eu fiquei pensando naquilo. E aí eu falei assim, mas, então, como é que a gente identifica? Aí eu falei assim pra ele, mas ó, os números vão me dizer. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, mas Aline, nem todo mundo é financeiro, né? Porque pra gente, os números vão dizer. Eu gosto de dizer que os números conversam com a gente. Não sei se eu tô ficando maluca, mas os números conversam comigo, né? Eles contam uma história que estão atrás dali, né? Mas eu achei isso super pertinente. E a gente discutiu muito sobre identificar a causa raiz do problema, identificar se a solução ela vai estar resolvendo o problema a curto ou a longo prazo, identificar o custo dessa decisão. Então, acho que foi uma discussão bem profunda, assim, e eu achei muito legal. E eu gosto de conversar com ele porque eu sempre saio pensando em alguma coisa. Legal, é bom ter pessoas próximas da gente que são muito inteligentes, né? Geralmente mais inteligentes do que nós. Tem gente que fala assim, eu não gosto de sentar numa mesa que eu sou o que conhece mais, porque senão eu não consigo tirar nada de bom dali, eu não consigo aprender nada novo.
Então, eu também compacto dessa visão. É bom ter gente inteligente perto de nós para que a gente consiga aprender, capturar novos insights e novas visões, né? Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu trabalho com pessoas de altíssimo nível. Nosso CE é muito bom. Eu falo que cada reunião com a Patrícia é uma aula de MBA, que nem a gente estava falando sobre o aprendizado. É realmente conhecimento que você fala, poxa, aqui é um caminho legal para você seguir, aqui é um caminho legal para você ver. E é bem isso que você falou. Eu sempre falo assim, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você tá no lugar errado. Uhum. Então, eu acredito muito nesse mindset de crescimento, sabe? Eu acho que tem aquela teoria do mindset fixo e do mindset de crescimento. E antes, eu me via como uma pessoa de mindset fixo, né? Que é aquela pessoa que acredita que não pode errar. Que erro não faz parte do processo. E foi com o tempo que eu fui descobrindo que o erro faz parte desse processo, a gente vai errar, e se eu não me arriscar a fazer coisas diferentes, eu nunca vou crescer. Então, normalmente as mulheres, elas têm medo de arriscar, né? Eu acho que eu até ouvi você falando nos seus podcasts que o homem tá 60% pronto, vai lá e se inscreve, a mulher tá 80% e não se inscreve. Eu já tô nesse framework de eu sei o que eu sou capaz e eu vou me inscrever, porque eu sei que eu consigo aquilo. Então, e eu acho que, na verdade, isso acabou sendo, tipo, nos meus últimos 8, 9 anos, porque mesmo que eu não sabia fazer alguma coisa, eu falava, me põe nesse projeto. E eu acredito que a gente pode ser empreendedor dentro da própria empresa, pra ficar claro. Então, assim, quando eu falo pra você que de me inscrever, é inscrever nos projetos. Então, assim, no BNP, na Cetelem, eu me inscrevi em muitos projetos. Eu ganhei um prêmio de eficiência e inovação, que era um projeto pra gente achar melhorias de custos. Legal. E era assim, não, manda pra mim. E aí, como você é aquela pessoa que sempre tá procurando um trabalho, que sempre tem um problema você quer resolver, porque primeiro que assim, quando você fala de departamento, eu falo só de finanças, nem é FP&A, assim, porque quem precisa da área, eu vou ajudar. E depois eu falo assim que eu sou da empresa, porque assim, a gente tem um objetivo comum, sabe? A gente precisa de um dos outros. E acho que é muito esse olhar do dono que eu carrego comigo, sabe? De tentar empreender dentro da própria empresa, se tem um problema, vamos resolver juntos, de maneira colaborativa. É um problema nosso, não existe eu, né? Eu sozinha não vou para lugar nenhum. Então, eu carrego muito comigo essa visão de vamos resolver o problema juntos. Mas não é de finanças. Tá tudo bem que não é de finanças. É mais alguma coisa que eu vou aprender. É isso aí. Até porque hoje as pessoas têm que ter um conhecimento complementar que foge totalmente da área específica dela. Talvez você não vai conseguir fazer finanças adequadamente se você não souber respeitar o próximo, ter uma escutativa, entender os objetivos daquela pessoa, os objetivos da empresa. Então você tem que desenvolver soft skills ali que são fundamentais para o sucesso. Dizem hoje até que alguns deles são mais importantes do que a própria questão técnica, né? Claro que você tem que ter o equilíbrio, você tem que saber fazer o que você se predispõe, mas assim, se você for uma pessoa ranzinza, que não ouve, que não escuta, que só determina, você não vai ter sucesso. Então, de fato, eu concordo com você. Acho que a gente pode ser empreendedor onde a gente estiver, né? E muitas pessoas às vezes trabalham numa companhia e falam, meu sonho é ter uma própria empresa, mas ela não quer entregar aquele conhecimento que ela tem na empresa que está remunerando ela, que é muito melhor ela empreender na empresa dos outros, né? Ela não tá pagando imposto, não tá pagando luz, não tá pagando a infraestrutura, tá recebendo um salário e ainda tem a chance de errar. Então eu sou bem alinhado com a sua visão aí de empreendedorismo. E FP&A é empreendedorismo puro, porque Total. eu tenho que ajudar o time comercial a achar maneiras de vender diferente, de criar valor naquele cliente de maneira diferente, de trazer ideias, porque não adianta chegar para você, nós temos um problema. Tá bom, que a gente tem um problema, todo mundo sabe. Mas qual é a solução desse problema? Olhar o que os nossos concorrentes estão fazendo, fazer benchmark no mercado, ou até mesmo ter uma ideia que ninguém ainda teve, porque vender é difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Então, assim, o que eu preciso ter de diferencial competitivo
que vai fazer com que os meus clientes comprem de mim e que eu atraia novos clientes. E isso vai ser sempre uma visão conjunta. Uma única pessoa não vai construir isso. Sim. Mas a gente, como FP&A, a gente como planejamento estratégico, a gente tem que trazer essas provocações, tem que trazer ideias e tenho certeza que no final não vai ser nem a ideia da Aline, nem a ideia do comercial, vai ser uma ideia nova que a gente bolou juntos. Juntos, né? E talvez a sua área seja uma das mais estratégicas, assim, do ponto de vista financeiro, que apoia a área comercial, né? Você enxerga dessa forma? Com certeza, com certeza. E é por isso que eu gosto muito do que eu faço. Legal. Eu gosto muito. E eu acho que a gente ajuda muito, eu acho que é um trabalho em parceria com o comercial. Eu não acredito num FP&A que não seja business partner. Teve até uma entrevista que eu fiz com uma pessoa e eu tava trazendo essa visão de business partner e a pessoa falou assim, mas aqui a gente não acredita nisso. Aí eu pensei, poxa, não falei, obviamente, mas pensei, não é aqui que eu quero trabalhar. Sim. Porque eu acho que também bons profissionais escolhem aonde querem estar. Eu quero estar num ambiente positivo, num ambiente que a gente consiga colaborar para melhorar a rentabilidade para os nossos acionistas, que a gente consiga impactar a sociedade de uma maneira positiva e que eu consiga me divertir fazendo o que eu faço. Porque o nosso dia a dia é pesado, finanças é pesado. Se a gente não tiver um ambiente leve para deixar aquilo um pouco mais gostoso, sabe, não faz sentido. Então eu acredito muito nessa visão e o FP&A é muito forte comercial, mas a gente vê o banco inteiro, e isso que é muito legal. Você vê o banco inteiro e trabalhar com você tão próximo, você aprende a gerir um banco. Eu aprendi a gerir um banco, então que oportunidade, que lugares que você vai ter a oportunidade de gerir um banco. Sim. E se você gere um banco, você gere qualquer outro negócio. Com certeza. E na verdade, eu sempre brinco assim, a linha é mais filosófica, assim, no final do dia, embora sejam indústrias diferentes, tem uma complexidade muito grande um banco, porque a gente tem um regulador muito forte, que eu tenho muito orgulho, que é o nosso Banco Central brasileiro. Eu tenho muito orgulho porque faz um trabalho de supervisão bancária digno de primeiro lugar no mundo, de reconhecimento mundial. Mas quando você entende a essência econômica do que você está fazendo, do que você está vendendo, do que você está contabilizando, do que você está planejando, é só seguir o caminho, sabe? Então, assim, acho que às vezes a gente tá tão focado no micro que o elefante tá passando e a gente não tá enxergando. Eu tinha um gestor que ele falava assim pra mim, Aline, primeiro o helicóptero, depois a formiga. Então, assim, tudo tá fazendo sentido? Se tudo tá fazendo sentido, a gente entra na formiga pra gente garantir que tá tudo conversando perfeitamente. Porque a gente tem que ter todos os nossos relatórios batendo, a gente tem que ter uma história consistente, a gente tem que ter um storyteller, né? Então, é sempre essa visão, assim, garantindo que as coisas estão fazendo sentido. Legal, bacana ouvir isso.